sejam muito bem-vindos a mais uma live, a terceira live da série de lives Débora Dengo Convida. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, a Lilian Assunção, para os mais íntimos, Lili, né, Lili? E a Lili é ergonomista, ela é diretora da Movas, né? Ela tem uma empresa de ergonomia, atuante há muitos anos. Não vou apresentá-la, vou deixar para ela apresentar para vocês, que ela tem muito mais propriedade para falar do trabalho dela que eu. E eu sou uma admiradora da Lili, pelo trabalho dela, e o tema da live de hoje é muito de encontro com o trabalho que a Lili faz, né? O tema da live de hoje é a ergonomia da atividade e o olhar para o trabalhador, né? Eu vou deixar a Lili entrar, que eu vou compartilhar como foi que eu conheci ela, né? Que tem tudo a ver com essa relação da ergonomia da atividade. E hoje ela vai falar, né, isso que ela vive, que ela aspira, que é a ergonomia da atividade, para mostrar para vocês um outro lado da ergonomia extremamente importante, que a gente brinca que é o oposto das ferramentas ergonômicas, né? Que para mim a melhor ferramenta ergonômica que existe é a conversa com o trabalhador, né? A melhor ferramenta, que não deixa de ser uma ferramenta. Bom te ver. Dividindo a telinha comigo. Você é quase uma artista global, né? A gente só se vê assim pelas telinhas. Você também, né? Assisti algumas lives suas muito boas, tanto é que fiquei com aquela vontade. Preciso chamar essa mulher para conversar comigo Ai, que ótimo. Gostei. mais uma vez por aceitar o meu convite. Sei que é muito corrido seu dia a dia, nas empresas que você atende, né? Nos treinamentos que você faz, na gestão de ergonomia que você tem, né? De forma profunda nas empresas. Então, ter você aqui é uma honra. E obrigada mesmo, a porta está aberta aqui para você. E gratidão, né? A gente se conhece aí pelas telinhas Maravilhoso. ainda. E antes de eu te chamar para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, eu quero te contar e compartilhar com o pessoal como foi que você me chamou a atenção. Eu não te tinha ainda no Instagram, mas eu já te seguia no LinkedIn. E você fazia umas postagens que eu li aquilo, eu falava, essa mulher escreve de ergonomia com o coração, não é com os dedos. Que ótimo. Aí eu comecei a conectar e os textos que você escrevia do seu dia a dia nas empresas, eu me conectava com você, porque muitos dos seus sentimentos eu também sinto quando eu estou num cliente. E aí eu comecei a te seguir, enfim, hoje estamos aqui. Não vejo a hora de te conhecer presencialmente, né? Em breve. Passar. Se apresenta aí pro pessoal, Lili, para quem não te conhece aí. Ótimo. Eu tô felicíssima de estar aqui. Foi um dia, assim, hoje um dia todo com a energia canalizada para esse bate-papo. E eu não me julgo ocupada, nunca. Eu tenho convicção que tudo é questão de prioridade e questão de fazer sentido. Então, o meu dia é muito do que eu vivo no trabalho e vivo na minha vida pessoal. O meu dia ele é preenchido de coisas que fazem sentido para mim. Então, não me julgo ocupada nunca. E isso para mim aqui, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de falar de coisas que eu acredito. E eu sou extremamente coerente. O que eu falo, eu faço. É difícil alguém me pegar no flagra, falar, mas não era isso que você falava. Eu sempre busco essa coerência, tanto na vida pessoal ou no trabalho, que é acaba sendo a mesma coisa, né? Então, eu sou Lili, eu sou fisioterapeuta de formação já há 20 anos, ergonomista há quase 15 e continuo aprendendo a cada cliente. Eu falo, caramba, eu sou pega de surpresa, que eu falo, gente, não era nada do que eu imaginava. Quando eu chego preparada para alguma coisa, o ambiente de trabalho me mostra que é tudo tão vivo, tão real, que tudo que a gente acha que sabe, a gente não sabe, a gente vai construir junto com o cliente. Então, ontem eu acompanhei essa live com o Júlio Figuríssimo, e ele falou uma coisa que é verdade, a questão do tempo é muito relativo, né? 7 anos de experiência para quem tem pouco tempo é muito, e 7 anos para quem tem muito é pouco. Então, eu acho que vale realmente
a qualidade dos momentos que a gente tem dentro dos clientes, o quanto que você se envolve, o quanto que você consegue se doar para aquele cliente. Eu acho que isso é que vai fazendo a nossa bagagem encher. E eu gosto sempre de falar uma frase sobre mim, que é a frase mais verdadeira, que eu sou uma apaixonada pelo funcionamento das organizações. Eu gosto de ver como que as organizações se organizam para o produto final sair. Eu gosto de ver como se eu estivesse assistindo mesmo um teatro das pessoas, dos atores, da liderança e tudo funcionando bem ou não, né? Nem sempre é da maneira que a empresa espera. E o meu trabalho é fazer com que essa conexão empresa e pessoa seja o mais equilibrada e conectada possível. Eu levanto uma bandeira, e aqui tem umas pessoas que estão aqui com a gente que levantam a mesma bandeira, do trabalho que faça sentido. Eu fico realmente muito doída quando eu chego em empresas e as pessoas não gostam do que fazem, estão lá por falta de opção. E estão lá porque não tem outra opção no mercado ali em volta da casa dela. E eu acho isso triste passar o tempo, né? E aí o meu trabalho é todo voltado para essa conexão, para as pessoas conseguirem realmente encontrarem um sentido para o trabalho. Então essa sou eu. E a minha vivência é muito em área operacional pesada mesmo. Então é mineração de ferro, mineração de ouro, que é um desafio para a ergonomia dos mais legais possível. Ferrovia, porto, construção civil pesada, fábricas em geral. Onde tem gente trabalhando me interessa. E se interessarem por mim, eu estou dentro também. E aí a gente faz essa coisa ficar legal. Essa sou eu, Débora. Essa Lili. Gente, sigam a Lili que vocês vão entender tudo isso que ela tá falando, dia a dia que ela compartilha nesses ambientes. Aqui não tem muito disso, né? Aqui onde eu moro não tem porto, não tem muita mineração, né? É só carvão. Fábricas, né? Fábrica tem, mas assim, não tem esse tipo de mineração pesada. Então eu fico muito vidrado no que você compartilha. É muito legal. É tudo novidade, né? Fico pensando, meu Deus, o que eu faria nesse ambiente, né? Mas, Lili, eu queria que você começasse explicando para o pessoal o que é a tal da ergonomia da atividade para a gente dar a introdução no nosso bate-papo. Eu queria introduzir, com primeira coisa, que as pessoas entendessem que nesse negócio que a gente entrou da ergonomia, não tem certo e errado. Né? As pessoas elas se colocam muito em lados diferentes e como se tivesse um muro separando as coisas. Não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona para o cliente, tem aquilo que o cliente tem maturidade para entender, porque às vezes o cliente entende uma ferramenta ergonômica. Ok, é aquele momento dele. Agora, tem cliente que não se satisfaz com uma ferramenta ergonômica, ele quer um trabalho organizacional muito mais profundo. É a maturidade desse cliente, então não tem certo e errado. Então, por mais que as pessoas entendam, poxa, não sei se eu estou fazendo certo, não sei se sempre está certo. Alguma coisa de bom você vai fazer para o seu cliente. Né? Você vai ali estudar uma condição de trabalho, mesmo que você tenha ainda uma visão de iniciante, alguma coisa de bom ali vai sair. Né? Alguma contribuição você vai dar para aquele ambiente de trabalho, para o desenvolvimento daquelas pessoas. Então, eu queria introduzir, chamando assim, é mais um convite mesmo para as pessoas que estão aqui a entrarem comigo nesse mundo, que não é meu, né? Tem várias pessoas aqui com a gente que compartilham desse mesmo mundo, que é o mundo da organização viva, né? O mundo do trabalho real, o mundo onde nada é previsível, o mundo onde uma mudança no mercado lá nos Estados Unidos muda todo o planejamento comercial daquela empresa, onde os trabalhadores são vivos, eles pensam, eles sentem, eles sofrem. Esse é o meu mundo. Então, o mundo da ergonomia da atividade é o mundo da compreensão da vida real. Fico arrepiada, porque é isso. Eu acho que não tem outra forma de eu explicar. Agora a gente vai entrar a fundo na questão do trabalho, na questão da onde o meu trabalho, onde eu vislumbro que a ergonomia da atividade vai chegar. Mas a ergonomia da atividade é só isso não, né? Só não no sentido reducionista, mas é você enxergar as organizações como uma organização viva,
pensando no desenvolvimento, não só pensando de forma micro, que tem seu valor também, é o que eu falei mais cedo. Se você tem condição de alterar somente uma ferramenta, ótimo. De repente, a alteração dessa ferramenta vai trazer um bem-estar para as pessoas que usam aquela ferramenta, é super legal isso. Mas se você tem condição, bagagem, se você tem dentro de você uma vontade de transformar uma organização como um todo, se joga. Né? As empresas estão precisando de pessoas que queiram mais, que queiram chegar para um diretor e conversar de igual para igual. E aí o mais interessante que eu penso, gente, eu chamo ela de Denguinho, tá? Não é Débora, não, é Denguinho, porque a cara dela é a coisa mais linda do mundo. Denguinho, eu fico muito pensando o porquê que algumas pessoas seguem para uma linhagem da ergonomia e outras pessoas seguem para uma outra linhagem da ergonomia. E eu acredito que não tem essa questão só de convicção, né? Se eu sou convicta que ferramenta funciona, não funciona, ou tal. Eu acho que o que realmente é aquilo que te incomoda. Todo mundo tem um incômodo, né? Quando você sai para ir trabalhar, você tem um incômodo. Poxa, você volta às vezes do seu cliente incomodada. Poxa, mas aquela conversa no corredor me incomodou. Aquela forma que o líder tratou o empregado me incomodou. Não tem isso? E aí eu fico pensando, hoje foi um dia que eu pensei muito, mas por que eu fui para esse caminho sem volta? É um caminho onde não tem o plano B, é um caminho que eu não aceite outras formas complementares de trabalhar, mas é quase que uma coisa raiz mesmo. Quando eu chegava nos clientes, isso foi desde o meu primeiro trabalho, que foi numa mineradora muito famosa aqui, pertinho de Belo Horizonte, onde eu conversava com o líder e ele falava, não, essa atividade que você está me falando não acontece aqui. Não, essa foto não é aqui. E aí aconteceu em outros lugares a mesma coisa. De eu apresentar o trabalho de ergonomia e as pessoas falarem, não, mas essa atividade não acontece aqui. Sendo que eu acompanhei a atividade a fundo e os trabalhadores colocaram aquela atividade como uma das atividades mais críticas que aquela equipe vivenciava no dia a dia. E aí eu ficava, gente, mas como que o líder é o cara que está liderando essa equipe e essa pessoa não sabe que essa atividade acontece ali no dia a dia da equipe dele? E aí começou um incômodo. Tá estranho, né? A conta não fecha, né? E aí eu ficava super incomodada. Eu ficava, gente, poxa, se eu tô aqui, eu sou uma consultora de ergonomia, estudando profundamente a atividade, né? Que a ergonomia da atividade, não é à toa que ela chama ergonomia da atividade, a gente se interessa pela atividade, né? A atividade de trabalho é uma atividade em ação, onde tem um ator, 2, 3, é difícil uma pessoa trabalhar sozinha, a gente está falando de um coletivo, das pessoas trabalhando juntas, conectadas, muitas vezes com uma sintonia tão profunda um com o outro, que é quase uma pessoa só, se entendem pelo olhar. E aí, na hora que eu pensava, poxa, se o líder não sabe nem que essa atividade existe, ele não sabe nem como essa equipe se organiza para o trabalho dar certo. E aí vem as duas palavrinhas mestras da ergonomia da atividade, tarefa real e tarefa prescrita. Né? Que muitas pessoas acham que escrever uma análise ergonômica e colocar a tarefa prescrita é você ir lá no PCMSO, PGR, qualquer P que seja, recortar a descrição de cargo e colar na análise ergonômica, como uma coisa que não tem importância. Ou copiar o CDO, né? Generalista. Isso, como se... não, eu vou colocar porque a NR17 fala que tem que ter tarefa prescrita. Sendo que para a gente que estuda a atividade, a descrição da atividade é aonde está a cereja do bolo, né? O pulo do gato está exatamente ali. Na hora que você vai para campo, não que você vai pegar no papel a descrição de cargo e vai para campo, não é isso, mas você vai ler, vai se inteirar do que normalmente é fazer tal coisa, abrir tal coisa, é sempre nessa conjugação verbal. E não tem o porquê nem o como, né? Não tem o como essas coisas acontecem. E aí você chega na área, na vida real, com os trabalhadores reais, e aí você fala, aí o trabalhador fala, olha, isso aqui tá fora da norma, tá? Isso aqui, ou muitas vezes, não tira foto não, porque isso aqui tá fora do que a regra pede. E aí, se você for um profissional
cartesiano, bitolado, que fala, pô, esse cara tá descumprindo uma norma. E aí, qual que é o segredo? Não que você vai falar, ok, descumpre a norma aí, não é isso. Mas você vai falar, opa, aqui tem um ensinamento de uma riqueza gigante. Porque se os trabalhadores estão te contando que ele precisa descumprir uma norma que foi escrita por alguém, um líder ou um consultor, que muitas vezes nem na área nunca foi, e ele é o cara que descreveu a atividade, ele nem nunca botou a botina no pé, mas ele descreveu a atividade. Para o trabalhador real executar. Olha que descompasso. E aí o trabalhador te conta, Lili, eu vou dar um exemplo bem besta mesmo. Para abrir a válvula tal, eu preciso tirar a luva. Porque a luva que a empresa dá pra gente é uma luva grande, é uma luva G. E a minha mão é pequena. Então, na hora, eu não tenho destreza e é uma válvula que eu preciso sentir ela. Às vezes eu sinto até a temperatura dessa válvula na hora de abrir, para saber se está quente ou não está. E aí eu tiro a luva para fazer isso com a minha própria mão e boto a luva. Só que ninguém pode ver. Se a segurança chegar aqui, eu tô lascado. Essa é a vida real. E aí, o que fazer com isso tudo? Porque isso tudo dá uma tese de doutorado. Como existem vários doutores aqui na sala com a gente agora, que isso é fruto de estudo de doutorado. Porque se o trabalhador é o dono do saber fazer da vida real, né? Diante de tantos imprevistos que acontecem no dia a dia, esse cara tá te dando um presente. E não é para você, ergonomista, para nós, ergonomistas. Ele tá dando o presente para quem quiser acompanhar a atividade. Se for uma liderança, por isso que a ergonomia da atividade ela é mágica, porque a gente está falando da transformação de uma organização. Eu não estou falando transformação do time operacional. Porque aí, esse saber do trabalhador fica entre eles. Fica somente com a dupla ou com o trio, sendo que poderia pegar esse conhecimento real, da vida real, que o cara muitas vezes não aprendeu isso em curso, não aprendeu em livro, ele aprendeu fazendo, né? É aquela coisa, olha, quando eu vou fazer uma inspeção aqui na usina, logo no meu início de turno, eu já passo ouvindo se tem algum barulho, perda de ar, se tem alguma água derramando, eu sinto o cheiro, se tem algum produto químico que foi colocado a mais. Eu sinto as temperaturas, eu posso colocar a mão em algumas coisas aqui, sentir. Isso é tácito. Isso não tem em livro, não está no procedimento, não está no treinamento. Olha que rico que a gente está falando aqui. E aí, o que a gente faz com esse saber do trabalhador que ele está te contando a melhor forma, mais segura, mais eficiente de fazer a atividade? Eu deixo aquilo se perder? Deixa lá com a equipe? Ó, gente, não conta para o turno B não, porque senão eles vão ter uma performance melhor do que a de vocês. Tem disputa de turno, né? Quem produz mais, tem empresa que estimula. Eu acho isso um absurdo, estimular briga de letra, né? Aí a letra A desenvolveu o pulo do gato. Olha, se a gente fizer assim ao invés de fazer assado, é muito mais bem feito e muito mais rápido. E a gente pode ir embora mais cedo. Exemplo. Mas não vamos contar para ninguém, fica só entre a gente. E aí, o que nós, ergonomistas, estamos incumbidos? De descobrir a vida real, de descobrir esses pulos do gato e trazer esse pulo do gato para dentro da organização. Fazer com que a organização aprenda, né? Nós, ergonomistas, quando estamos na área, quando estamos estudando uma demanda, né? Tem muita gente também que eu acho que entende essa questão de demanda também tão cartesiano. Ah, a gente só pode ir atender o cliente se tiver demanda. Gente, às vezes o cliente não sabe a demanda. Ele sabe que precisa cumprir NR17. Eu acho isso muito lícito. Quando o cliente não sabe, eu vou ajudar ele a saber. Vamos ajudar ele a descobrir? Né? Não vou ficar aqui de braço cruzado esperando a demanda perfeita chegar no colo. O nosso papel é esse, né? Se o cliente quiser investigar tudo, qual é o problema? Perfeito, maravilhoso, né? Se ele quiser conhecer tudo, a empresa inteira, sem uma demanda pontual, qual é o problema, né? Perfeito, é o cenário perfeito, né? Porque a ergonomia é isso, é prevenção. Se quer deixar a bomba estourar para você fazer uma análise econômica do trabalho, faz antes. Faz de tudo. Tenguinho,
E olha só, não sei se você tem esse incômodo. Muitos, e tá na moda agora, um monte de live muito legal. Amanhã tem uma que eu não perco por nada na vida, que a Laila, ela ocupa meu coração completo nessa área do trabalho. Porque é uma sensatez de pessoa. E aí, muitas discussões acontecem assim. O Ministério do Trabalho pediu a análise ergonômica da empresa toda. Tem gente que se indigna com isso. Eu me indigno com prazo. Né? 30 dias, 60 dias, mas é tudo passível de discussão, né? A não ser que seja um fiscal extremamente autocrático, não dá para conversar, mas normalmente dá. E olha que legal fazer análise ergonômica da empresa inteira, porque é tudo interligado. A gente está falando de processo, a gente está falando de atividade, porque muitas vezes, esses dias eu fui numa empresa que pensei comigo, eu só não falei porque eu sou consultora e eu ia perder o cliente. A pessoa falou assim, olha, eu quero que você analise o laboratório e o problema é a bancada e a cadeira, é só isso. Eles fazem isso aí. Eu respirei, falei, você não imagina o que nós vamos descobrir por trás dessa bancada e dessa cadeira. Nós vamos descobrir que tem uma pessoa que muitas vezes não está satisfeita, muitas vezes está com um problema com a área anterior. Aí eu perguntei, onde que é o almoxarifado? Aí ela, não, mas é laboratório. Eu falei, não, mas eu quero saber como que as peças que vão calibrar no laboratório, aonde que elas chegam? Porque quando me pede de um setor só, é legal, é um começo. É um começo. Só que quem está antes e quem está depois, como diz o Vitor, a jusante e a montante. Tem gente antes, tem gente depois. Muitas vezes o problema não está onde você está procurando. Às vezes o problema é na logística, às vezes é na expedição, às vezes no recebimento de materiais. E aí o seu trabalho ele fica capenga. E aí você precisa começar um novo processo de convencimento do cliente, um novo processo de contratação para um novo setor. Então, quando me pede da empresa inteira, eu pulo de alegria, que eu falo, oba, agora sim. É do CEO a todo mundo, não vai sobrar ninguém. Todo mundo vai ter lavagem cerebral. Claro que num prazo decente, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu tenho cliente de 4 anos e meio que está comigo. Tem análise ergonômica de tudo? Não. Eu conheço a empresa inteira. Tudo. De A a Z. Mas eu não saio fazendo documento insanamente. A Movas é uma fábrica de papel, né? É transformação do dia a dia de trabalho, do desenvolvimento das pessoas. É com a RH, é com a saúde e segurança, é com o CEO, é com o gerente, é com todo mundo, né? Essa é a beleza, essa é a ergonomia da atividade. Quase meia hora só para explicar o que é. Como é bom saber que tem alguém como você que pensa como eu. Né, que não critica trabalhos longos, extensos e profundos porque são necessários. Se você quer causar uma transformação real, é assim, não é com uma análise, uma mini análise, microanálise de um dia, de um posto que você vai. Lógico, como você comentou, pode ser o começo, pode ser o começo. Entrada. Sim. Só que você não consegue fazer grandes coisas, né? Então, fantástico a colocação. Agora, outra coisa que, se tiver alguém que se identifica com isso, eu quero ver se a gente consegue quebrar essa crença. Muitas pessoas pensam assim, mas eu fiz a análise ergonômica e voltei lá depois de 6 meses e a empresa não fez nada, eu estou frustrado como profissional. Eu falo, você está se frustrando com muito pouco. Isso não é causa de frustração, vamos deixar para frustrar com coisa maior. Por quê? Porque a empresa, muitas vezes, não está preparada para aquele plano de ação. Muitas vezes, a mudança não é comprar uma parafusadeira que custa, sei lá, R$500. Às vezes, é uma mudança de uma máquina, é um troço grande, que precisa verba. Eu tenho cliente que eu estou há anos, agora é que eu tenho, depois de quase 5 anos, que eu tenho o meu primeiro dinheiro. Eu falo que é o meu primeiro dinheiro de ergonomia. Não vai dar para muita coisa, mas vai dar. Vai dar, de repente, para comprar uma talha, para comprar um carrinho. Mudança grande. Eu quero fazer mudança de processo mesmo. Eu quero inserir alguma coisa no processo. Eu quero inverter o posicionamento de uma máquina. Se ela produz para frente, eu quero que ela produza para frente e para trás. Por que isso? A ergonomia da atividade, como você está muito a fundo, e esse a fundo, gente, não quer dizer que é aquela ergonomia francesa de doutorado, não. Você vai demorar anos
para chegar num diagnóstico, né? A gente, como consultora, a gente tem que ter mais agilidade, né? Os tempos hoje são ágeis, as metodologias precisam ser revistas e a gente tem que fazer entregas numa rapidez maior. Então, se eu analisei ali uma atividade e eu consigo dar um feedback imediato, eu faço isso direto. Às vezes eu falo que é feedback de corredor, né? Então, chama ali o gerente, chama o líder da área, o operador, o técnico de segurança, a gente faz uma reuniãozinha top ali, para mim que vale mais do que uma reunião formal com PowerPoint. No minuto, a gente chama manutenção, melhoria contínua, o cara fala, olha, não, isso que você está pensando dá para fazer. Porque o pessoal de melhoria contínua, eles veem o que a gente não vê, né? Às vezes eu penso, pô, mas será que dá essa máquina desse tamanho, não entendo nada, eu sou fisioterapeuta? O cara olha, dá sim, é só inverter a chave do não sei onde e o negócio se resolve. Do que burocratizar, descrever uma análise ergonômica longa, demorada. Pode ser que essa vai entrar numa análise ergonômica por um outro problema mais crítico que a gente vai encontrar, sim. Mas se eu consigo fazer uma coisa de imediato, eu já faço, já entrego, o cliente já vê resultado, a coisa anda, né? E nisso a gente vai ganhando espaço dentro da empresa, né? Dependendo da análise, você vai demorar meses para entregar um plano de ação, né? Por que não jogar esses pitacos no corredor, como você comentou? Eu faço muito isso também. Não, ó, você consegue fazer isso já antes mesmo de entregar a tua análise, você já entrega ela sem risco em algumas situações, porque ao longo do tempo já se corrigiu. Agora, o legal também da ergonomia da atividade é que como a gente não enxerga as atividades de forma pontual, né, de forma quase sem vida, né, como se você enxergasse aquele cara e se você voltasse lá daqui um mês, tá tudo exatamente idêntico e não tá. Por mais que o posto de trabalho esteja, vamos imaginar uma fábrica, um frigorífico que eu não quero também ter experiência, não tenho um pouquinho de dor no coração. Eu entrei uma vez e falei, gente, isso não é pra mim? Tem outros aí que vão te atender super bem, não é pra mim trabalhar chorando, não, eu gosto de trabalhar divertindo. Ai, Deus me livre, eu morro de dó do bichinho, não dá não. Mas uma fábrica que você chega ali, aí você fala, pô, mas igual a menina falou do laboratório, é isso aí, é cadeira, bancada, é isso aí. Na hora que ela falou, é isso aí, gente, eu falei, gente, não fala isso pra mim, não. Porque o trabalhador, ele não é a mesma pessoa, não é nem todos os dias, é toda hora. Né? Às vezes ele acorda preocupado com um problema financeiro, problema com o filho, ele vai trabalhar, não queria ir trabalhar, mas teve que trabalhar, cheio de problemas, cheio de dor, chega no trabalho e às vezes com a dinâmica, ele chega de uma maneira, no meio do dia ele já se divertiu, o trabalho em equipe é gostoso, o líder dele é um cara bacana, chamou para conversar, aquele problema meio que ficou de lado, ele conseguiu se distrair, ele já é outra pessoa, ele se porta de outro jeito. Então, quando a gente fala que o trabalhador e o posto de trabalho é como se fosse tudo uma coisa só, né? Quase que imaterial, realmente dói meu coração e vai completamente contra a ergonomia da atividade, que é uma coisa dinâmica, é uma coisa construída junto com o trabalhador. Não tem como você pensar em ergonomia da atividade e não pensar no trabalhador, esquece. Você tem que gostar de gente, tem que gostar de conversar, tem que gostar de gerar confiança, de ouvir, eu falo que é ouvido atento e olhar curioso. Você tem que ser fuxiqueiro, eu falo que eu sou fuxiqueira. Tem um cara de uma ferrovia que eu atendo, na hora que eu chego ele fala, ai não, pelo amor de Deus, lá vem ela. Essa menina fala demais. E falo muito mesmo na orelha deles. Eu fico, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, mas é por quê? Ah, mas por que você faz assim e não faz assado? E aí você vai confrontando as informações. Ah, mas e se você pegar essa ferramenta assim e não assado? E na hora que você vê, você já sai de lá quase uma expert naquilo ali. Você já pode até, eu brinco, você pode operar aquele equipamento dele de tanta informação que você pegou e você gerou confiança. Trabalho de ergonomia sem confiança é auditoria. É auditoria. Todo mundo vai te esconder tudo. Você não vai descobrir a cereja do bolo e o trabalhador tem que ter convicção que você não é uma menina de recados, né? Eu deixo isso sempre claro. Quando alguém fala para mim, tipo um líder, fala pro pessoal. Não falo. Eu acho que esse momento de falar é seu. O jeito que você fala, a interação sua com a sua equipe é sua, né? Se eles entenderem que eu estou levando e trazendo recado, eles param de me trazer informação.
Eu ouço, lapido a informação, lapido, porque também não é tudo. Se um cara fala, pô, detesto aquela mulher do RH, esses dias eu ouvi uma vaca, não sei o que, nossa, Jesus amado. Eu não vou chegar, essa informação, ela não tem relevância no todo, né? Eu vou filtrar as coisas que eu escuto, lapidar as informações que realmente vão levar a empresa para um nível diferente de desenvolvimento, trabalho a informação e levo para frente. Então, o nosso trabalho é esse o tempo todo, é ser uma mola propulsora. Não sei se você passa por isso, dos trabalhadores falarem assim, graças a Deus chegou minha vez. Que bom que chegou a vez do meu setor, que bom que você veio aqui. Quero te contar isso, isso e aquilo. Eu acho isso super bacana, porque as pessoas veem na gente essa esperança de transformação, né? Porque muitas vezes o líder, o pessoal ontem eu conversei, mandei a perguntinha para o Júlio, a equipe de segurança e de saúde, nem se fala, tá com tanta demanda, não sei se quem está ouvindo a gente está nesse mesmo sufoco. Indicador, nunca vi tanto indicador na minha vida. Um monte de coisa bonita, um monte de número bonito. Eu passei por uma situação uma vez, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Um diretor de uma multinacional, foi uma apresentação, tinham 5.000 pessoas. E eu fiz questão de estar, falei, eu quero ver qual que é o teatro que vai rolar aqui, né? E aí, todos os líderes apresentaram seus números, seus indicadores, suas planilhas lindas, coloridas, cheio de software legal, tal, tal, tal. E aí, esse diretor, se tiver alguém aqui, vai lembrar. Esse diretor, chegou a vez dele apresentar, e todo mundo achou, né? Nossa, ele vai elogiar, vai ter alguém aqui de destaque e tal. E eu, na minha intuição, falei, vai ter uma surpresa. Vai ter, eu tô sentindo que vai ter uma surpresinha aqui. Dito e feito. Ele botou o pendrive dele, na época ainda era pendrive, botou lá e apresentou banheiro imundo, condição de trabalho horrorosas, das piores que você puder imaginar. Ele foi no alojamento dessas pessoas e viram os colchões, tudo que você puder imaginar de ruim. E ele não falou um A, foi quase um teatro mudo. Ele foi passando foto a foto e as pessoas dentro de si tiraram a conclusão de... E aqueles indicadores lindíssimos que a gente está mostrando? Aonde está a coerência do que a empresa está falando do que ela está fazendo? E depois desse teatro mudo, eu vi só todo mundo se arrastando assim para baixo. E a postura desse projeto mudou completamente. Porque a conclusão é, se a gente não cuidar do básico, se a gente não cuidar do que é condição mínima de trabalho, não adianta a gente se preocupar com esse mundaréu de indicadores que estão tirando a liderança da área. A gente não vê líder em área mais. A gente vê o quê? Inspeção de segurança. Aí o cara dá uma volta, olha alguma coisa com um checklistzinho e vai para a sala. É legal? É um começo. Só que não conhece a vida real, as dificuldades reais do trabalhador. É aquilo que o trabalhador... Não sei se você já ouviu ele falar assim, ah, Lili, eu nem vou falar mais, já falei tanto, ninguém me ouve, nem vou falar mais. Uhum. Ligou o botãozinho. Perigosíssimo quando ele liga o botãozinho. Porque os problemas continuam. Ele continua convivendo com o problema. E se virando, né? Ele tá dando conta daquilo ali, das entregas, até a hora que um acidente acontece. E aí o acidente acontece, não sei se já teve a oportunidade de participar de uma investigação de acidente, eu já fui em mais de 100. É ato inseguro, comportamento inseguro, o trabalhador não poderia ter agido daquela maneira. Mas, na verdade, a vida real estava lá escancarada para quem quisesse ver. O trabalhador estava lá falando pelos 4 cantos até ele ligar o botãozinho e ninguém escutou. Então, essa é a beleza da ergonomia da atividade. Quando você se aproxima do real, da dinâmica real, das pessoas reais, do trabalhador mesmo, aquele cara que está lá todos os dias se virando para o trabalho acontecer, doente, saudável, triste, feliz, das regras que muitas vezes são incoerentíssimas. Não sei se você já chegou, eu já peguei descrição de cargo de pedreiro que estava a descrição de cargo do cara do restaurante. Só para você ter uma noção. Já peguei. Aí você olha e fala, gente, calma.
A regra não era para ser a descrição do passo a passo da realidade que o cara tem que seguir. Se ele tem que seguir, então vamos fazer uma coisa coerente, que realmente o trabalhador participe disso. Que ele fala, olha, realmente agora tá bacana. Agora isso aqui dá para ser seguido. Eu não tenho mais que tirar a luva, eu não tenho mais que tirar o capacete para entrar, eu não tenho mais que tirar a luva para sentir a temperatura da válvula. Agora, se isso formalizou, não estou falando que vai formalizar coisas erradas. Não é formalizar erro, aquela transgressão irresponsável de regras. É o que acontece hoje, né? Independente, tá lá acontecendo. Agora, nesse minuto, tem milhares de trabalhadores transgredindo regra, porque a regra não dá conta da realidade. E por que não? Todo mundo junto. Segurança, saúde, ergonomia, qualidade, RH, lideranças em geral. A gente começar a chegar perto da atividade e reescrever essas normas junto com as pessoas que fazem atividade. Ai, que lindo, gente. Tem como não se apaixonar? Fala sério. É demais, gente. Isso não é utopia não, tá, gente? Pode ter gente mais incrédulo que vai pensar, pô, a Lili estudou os livros aí, Falzon, sim, eles moram na minha cabeceira. Mas isso tudo, se tiver algum cliente meu aqui, sabe que isso que eu tô falando é verdade. Isso dá para fazer. Só que é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que você vai, conquista um aqui. Aí você vai falar, olha, o problema não é bem aqui na produção, é lá no compras. Aí você vai lá no compras, conquista o compras. Aí você vai lá, olha, o problema na verdade não é esse, é lá no programador de manutenção. Ele que tá com o meu problema. Não que ele seja o problema, ele está com o meu problema que eu levantei. Eu vou lá, conquisto o PCM. Aí, não, o problema é do cara que vende o produto, né? Que vai chegar com uma demanda muito grande para fabricação. O problema tá ali. Então vamos lá entender qual é o problema. Por que as vendas não são bem distribuídas ao longo de um mês? Elas acontecem todas numa época, no começo do mês, por exemplo. Uhum. Então essa é a graça de ir alinhavando tudo com um foco único de desenvolvimento daquela empresa como um todo. É isso. O que mais? Perfeito. Bebe tua água aí. E isso que eu ia... Você comentou, né? Que cada vez mais os líderes, os gestores, os diretores estão... A tendência é que eles vão se afastando, né? E o papel do ergonomista é resgatar essas duas pontas, né? Resgatar, isso aí. A gente é a ponte dessas duas pontas, quem tá lá com a mão na massa e da gestão. Porque sem ouvir quem tá com a mão na massa, eu não descubro a raiz dos problemas. Então eu só vou ali tapar um buraco com uma massa corrida, mas a estrutura continua, né? Sim. Com o problema. Só que sem os gestores, eu não consigo levar isso para cima para aprovações. Essas descobertas que a gente faz. Então, a gente é um elo, né? E a gente consegue unificar. Por isso, da importância do trabalhador ter a confiança na gente. Eu queria que você comentasse um pouquinho. É que, assim, né? Você tá dentro de você, né? É um negócio seu. Mas se você pudesse ajudar, principalmente quem está iniciando, a postura que os profissionais têm que ter ou o que eles precisam fazer para o trabalhador confiar, porque eu acho que uma das principais dificuldades de quem está começando, que não tem esse envolvimento tão grande ainda, né, que precisa passar, obviamente, por experiências para desenvolver, é conseguir a confiança do trabalhador para ele se abrir de uma forma com que ele fale realmente a verdade, né? Agora, isso é muito legal, e ontem na live também o Júlio falou das habilidades que a gente precisa desenvolver em qualquer profissão, né? Cada profissão, você vai desenvolver alguma coisa ali que seja, por exemplo, eu vou começar a partir de agora a trabalhar com venda de, sei lá, de quê? Tipo meu marido, ele é especialista de produto de ultrassom para médico, então ele é especialista naquilo. Se hoje eu tiver, né, ele fala, tem uma vaga aqui, você quer? Não quero não, mas eu iria trabalhar com ele, eu teria que desenvolver habilidades que hoje eu não tenho, né? Eu não entendo nada de ultrassom, eu não sei convencer um médico que aquela imagem é boa, não é, sei lá. Então são habilidades que eu preciso desenvolver.
Então, na nossa área de ergonomia, tem algumas coisas que a gente não aprende na faculdade. Por exemplo, poder de negociação. Eu não estou falando de negociar preço. Eu não estou falando de vender. Ah, mas a pessoa fala, ah, mas eu sou CLT, não tem que aprender a negociar. Tem sim. O tempo inteiro você está negociando. Né? Na hora que você vai lá no gestor, no líder, em quem vai liberar a verba, e você vai ter que apresentar o problema que você descobriu, e você vai ter que pedir dinheiro, eu falo que eu peço um cheque em branco, isso é poder de negociação. Então, se você... Aí que vem o pulo do gato da ergonomia da atividade. Como a gente eu, pelo menos, tenho um dom investigativo absurdo. Quase um sexto sentido. Isso também é legal de vocês se desenvolverem. É enxergar além do que vê. Sabe aquilo que você passa e você fala, tá estranho. Esses dias eu estava num lugar, uma empresa até muito legal. Só que, no primeiro dia, eu percebi que tinha uma atmosfera de esconder as coisas de mim. Sabe quando estava parecendo tudo muito fora da naturalidade? Tudo muito perfeito? Eu falei, gente, esse trem tá errado. Eu voltei no dia seguinte, depois voltei na outra semana e as coisas foram mudando, os trabalhadores foram ficando mais à vontade e as coisas foram aparecendo. Então é dom de negociação. Esse dom de enxergar além do que é possível ver. Você tem que ser curioso. Não adianta, você chega lá numa fábrica, vamos pensar numa coisa mais fácil de visualizar, e ver o trabalhador na bancada executando aquela atividade. Se você passar e bater o olho e falar, tá de pé, tá, ferramenta na pesada, e ali você já dá seu diagnóstico, você vai privar, eu acho que é isso, privar a empresa de fazer um autoconhecimento. Eu sempre falo que ergonomia é igual ao autoconhecimento. Ou a empresa está preparada para o autoconhecimento, ou ela ainda não está preparada para o autoconhecimento. Ela vai devagarinho, né? Ela descobre, descortina ali uma coisa. Aí ela fala, nossa, tem problema aqui. Até ela tá pronta para falar, poxa, eu tenho realmente muito problema, muitas oportunidades de melhoria. Que bom que essa pessoa está aqui para ajudar a gente a descobrir e a solucionar o problema. Outra coisa que eu descobri isso com o tempo, desinibida, ser mais desinibida, não quer dizer ser para frente, não. É ser mais fácil de chegar nos lugares. Então, você tá ali num ambiente onde tem muito homem, e aí você chega e bate um papo, e faz uma piada, e fala de um futebol, e na hora que vem, você já puxa um assunto, já consegue entrar naquele meio, você já consegue puxar um assunto, já pergunta do trabalho, na hora que vem você já está inserida ali. E aí, com o tempo, o trabalhador vai vendo que você sabe do que está falando. Olha, essa menina não é boba, não. Ela sabe o que ela está falando. Ela realmente entende do funcionamento de uma fábrica, que seja. Né? Porque a moral da história é sempre a mesma. Matéria-prima entra, produz, sai um produto. A lógica é a mesma. Só vai mudar a essência de cada empresa. Então, esse jeito de chegar, de saber chegar, mais descontraída, mais menos inquisitiva, sabe? Aquela coisa de chegar para auditar, para perguntar, como se você fosse... eu sou positivista, eu sei o que é bom para você e você não sabe nada. Né? A postura correta é essa, senta 90 graus. Gente, ninguém sabe disso. Né? Isso já é papo até para outro papo bem legal. Mas eu não sei o que é melhor para o trabalhador. E se o ergonomista chega de forma impositiva, inquisitiva, positivista, é como se eu soubesse e ele não sabe nada. E aí o saber do trabalhador, que é a moral da história do meu trabalho, não tem valor nenhum. Então é chegar junto, no sentido de aprender. E aí no meio da historinha você vai dando informações técnicas, sutis, né? E aí o cara vai entendendo, fulano, você acha que não dá pra gente... Outra suposição bem simples. De vez em quando sentar um pouquinho, você acha que não dá? Aí ele fala, não dá, a gente sempre trabalhou de pé. Sempre foi assim. Ah, mas vamos tentar, posso colocar uma cadeira aqui? Meia hora. Em algum momento dessa meia hora, você vê se é possível. Meia bunda, não precisa sentar não. Meia bunda, só para você descansar ali um minutinho. E aí você vai doutrinando aquele trabalhador. Isso é muito fácil, cadeira, todo mundo quer, né, gente? Tem coisas muito mais cabeludas que isso. Mas é um jeito de ir chegando e oferecendo para ele ajuda, sem ele pensar que você tá lá para tirar alguma coisa deles, né? Olha, ela veio tirar informação e não tá me dando nada. Então eu sempre falo, por que eu não me frustro
quando eu chego num lugar e a empresa não cumpriu o plano de ação. Não, eu posso, às vezes, ficar chateada. Pô, um risco tão iminente desse, o cara não fez nada. Se ele me convencer que não fez nada por negligência, porque existe a entrega no campo. Isso que as pessoas têm que entender. Se você chega com uma prancheta, calada, muda, só tira a informação. Fulano, isso, aquilo, anota e vai embora, você vai se frustrar mesmo, porque você não deu nada. Você não deixou nada de você ali dentro. Agora, se tem troca e a empresa está lá com um plano de ação intacto, eu falo, ótimo, agora vamos pensar numa coisa antes. Tem trabalhador na área com informação, o cara mudou o modo operatório dele porque ele entendeu que dá para fazer diferente. É um cara que está trabalhando muito mais motivado, que conseguiu ressignificar o trabalho, entendeu? Ah, um manuseio de carga que a gente mudou o jeito de fazer. Para não falar que eliminou o manuseio de carga, eu tenho um cliente que a gente está, na área operacional, a gente está eliminando todos os manuseios de carga, mas depois de 4 anos também, é uma luta. Mas é isso, é a gente entrar dentro de uma organização não como especialista, não como o dono do saber, do conhecimento. Ah, eu sei o que é bom para ele, a postura, o ritmo, não sei o quê. Sabe nada, quem sabe é ele. A gente vai junto com ele pensar numa forma melhor, mais saudável, menos cansativa, que exponha menos ele ao risco de uma sobrecarga muscular e etc. É isso. Perfeito. Água. Nem sei que horas são, eu tô sem relógio aqui. Meu Deus, 6h50. Voa demais. Ai, que triste, gente. Voa demais ouvir essa mulher. Posso abrir? Foi tão bom. Minha? Pode. Tomara que não tenha nada assim, escalafobético, né? Ó, tem gente aqui mandando elogios, a Lili é show de bola. Ai, eu amo! Médico do trabalho, parceiraço. Vitor, parabéns pelo bate-papo. O Vitão é o meu... Não vou falar que é meu tudo, não que meu marido tá aí também, ele vai ficar com ciúmes, mas o Vitor é o meu mentor de ergonomia. Não tem para mim pessoa mais coerente do que ele, não. É uma bênção, nossa. Adi, que show, parabéns. A Loiane mandou, estou em frigorífico. No começo eu também sentia dó, depois a costume ficou insensível, né, menina? Olha. Eu fui uma vez no matadouro de boi. Ai. Eu como carne, tá, gente? Esse é o problema, é incoerente, eu sei. Eu não quero ver o bicho morrer, mas eu quero ver o bicho na panela. Mas eu ainda consigo comer carne. Mas quando eu cheguei lá, e aí eu perguntei pro... Lá era um biólogo, que é como chamam, gente? Veterinário. Eu falei pra ele, o meu trabalho vai ser do curral pra dentro? Ele, não, tudo. Eu falei, ai, tudo não dá. Tudo não dá. Tudo é desde o boizinho descendo do caminhão, do boizinho indo pro curral, não dá. Porque se fosse ele morto, eu poderia até fazer um exercício de esquecer do bicho vivo e pensar só, não dá. Parabéns para ela. Eu passei por exatamente isso. Fui numa empresa, na primeira reunião, né? Já estava tudo certo. Fui conhecer a empresa para começar a trabalhar. E não. E é sangue, né? É sangue, muito sangue. E eu fui de botina. Depois eu botei a botina, aquela branca, gomeira, sabe como é que chama aquele troço? Mas até eu colocar, eu tava de minha botina. Uhum. E pisando no sangue. Falei, ai, gente, não dá muita dó. Conheço muitos profissionais que trabalham, tenho muitos alunos e eu admiro, porque eu não tive essa coragem. Tem uma pergunta aqui do Vitor. Ai, lá vem. Ai. Como convencer a gestão sobre a importância de implementar espaços de discussão sobre o trabalho? Uhum. Nossa, esse tema eu amo de paixão e muito do que eu aprendi foi com ele. Vitor, dentro da minha realidade de trabalho, então eu vou primeiro explicar o que é, para depois explicar o que eu faço. Uhum. Espaço de discussão do trabalho é um espaço formal, não é, claro que as discussões informais de corredor,
No posto de trabalho, onde está o líder, você e o operador também é um espaço de discussão do trabalho, só que não é um espaço formal. Então, é um espaço onde os trabalhadores têm a possibilidade de falar sobre o seu trabalho na vida real e muitas vezes logo após a ação. Então, por exemplo, uma realidade que o Vitor tem, que a gente viveu juntos, é um trabalho de energia elétrica. Então, os trabalhadores vão para o campo, fazem atividade e o ergonomista muitas vezes filma, acompanha aquilo, volta para uma sala de reunião, aquela foto, vídeo é passado, é discutido os problemas, sem aquele tom de descobrir quem errou, quem é o culpado. Na verdade, para implementar um espaço de discussão do trabalho, precisa de uma maturidade da empresa. É o que eu falei no começo. A gente precisa trabalhar a organização como um todo. Porque se for uma organização como muitas que existe hoje, várias, a grande maioria que eu conheço, não que eu trabalho, mas que eu conheço, é onde o trabalhador não tem possibilidade de falar de problema. Então, o trabalhador é o tal do silêncio organizacional. Eu e o Vitor, a gente fez uma live disso. O trabalhador tá calado, os problemas continuam acontecendo até uma hora que o acidente acontece. Então, o espaço de discussão o gestor fecha os olhos e o trabalhador fecha a boca. Hoje, na minha realidade, eu tenho em todos os meus clientes espaço de discussão do trabalho informal. Então, eu considero, claro que eu conversei até com o Raoni, que é doutor, o doutorado dele foi sobre isso, se o meu comitê de ergonomia poderia ser um espaço formal. Ele falou que depende, tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir. Então, eu não caracterizei os meus comitês como um espaço de discussão do trabalho. Mas já é um início de uma maturidade para se falar de problemas sem apontar culpados. Então, eu levo um problema e os trabalhadores muitas vezes trazem para dentro do comitê de ergonomia um problema. Por exemplo, um exemplo bem banal. A válvula foi apertada demais por alguém e por isso atrapalhou o processo que a pessoa que estava no turno seguinte não conseguiu abrir a válvula e teve um problema. Então, quando esse problema é levado, ele não é buscando quem estava no turno anterior. Vamos resolver esse problema. O que fazer para a válvula não ser tão apertada e não atrapalhar o turno? Então, Vitor, é uma gestão de maturidade, no meu entendimento. Não são todas as empresas que estão prontas hoje, sem preparo. Vai chegar um ergonomista e falar, vou implementar um espaço de discussão do trabalho. Vai ter tiro lá dentro. Vai ter muita gente se pegando no tapa. Né? Vai ter gestor que não está pronto para ouvir. Isso eu encontro direto. O cara fala, pô, mas ele nunca me falou sobre isso. Na hora que o cara fala, ele nunca me falou sobre isso, eu falo, opa, não é o momento ainda. Né? Quando o gestor deixa o ego inflar, fala, pô, mas eu tô aqui todos os dias e esse problema nunca chegou para mim, e vem essa menina e vem trazer um problema, aí eu falo, não é a hora ainda. Preciso antes preparar esse gestor para ir comigo à área, estar mais próximo da atividade real, para ele estar pronto para encontrar e ouvir sobre os problemas. Então, no meu entendimento, a instituição do espaço de discussão do trabalho precisa de um trabalho para aumentar a maturidade das empresas. Mas é um espaço que precisa existir. Né? O Falzão fala uma coisa o Danielo fala uma coisa que eu amo. A organização saudável, principalmente mental, né? As pessoas estão todas com sanidade mental, é onde as pessoas têm o poder de pensar, de debater e de agir. Olha que coisa simples, mas tão difícil da gente ver nos dias de trabalho. Bem isso. Espero ter respondido. E você falando, eu consigo visualizar os meus clientes. Nesse eu consigo implementar, nesse eu não consigo ainda, porque existe tem que ter a maturidade, né? E o legal é você pensar, vou trabalhar para desenvolver essas pessoas para falarem mais sobre os seus problemas. Gente, problema é para ser falado, gente. Problema não é para ficar embaixo do tapete. E aí, às vezes, eu chego naquela área de trabalho, naquele setor, e encontro um monte de problema. Aí eu falo, fulano, mas essa tampa não é pesada? É muito pesada. E não te incomoda? Incomoda. Eu fico... Oi? Por que você nunca levou isso para frente? Aí vem inúmeras respostas, né? É o trabalhador que não tá afim. Ele fala, não. Entendeu? Não, deixa pra lá. Ou, não, deixa que o meu colega do turno seguinte reclama.
não quer se expor. Ou é aquele que já falou tantas vezes e a liderança não escutou que ele ligou o botãozinho. Então, são inúmeras formas da gente enxergar o silêncio organizacional dentro da empresa. E aí você começa a puxar a língua do povo. Juntar 5, 6 pessoas para discutir. Aí um vai sentindo mais confiança, vai ficando mais soltinho. Aí o outro tem mais... Falar, realmente meu líder não é um bicho de 7 cabeças. Ele também é trabalhador, né? Tem que lembrar que o líder também é ser humano, né, gente? Não é um ser de luz lá no alto do pedestal. Ele é igual a gente. Ele também tá cheio de problemas, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de indicadores, querendo às vezes ter mais tempo para uma coisa e não tem. Essas são as pessoas reais, esse é o trabalho real. Perfeito. A Ana colocou aqui, não sei onde eu estava que não encontrei essa área antes. As pessoas que se dedicam e que adoram o que fazem. É bem isso, né? É que é muito doido. Você comentou que você, desde o começo, né, você já teve esse olhar. Mas é muito raro, né? Quando a gente começa na ergonomia, a gente busca aprender as referências, as ferramentas, aprender a fazer um diagnóstico quantitativo, mostrar. Pelo menos comigo foi assim. Depois que você aprendeu tudo isso, que você sabe fazer tudo isso, aí começa a abrir um pouquinho, né? Começa a abrir, você fala, peraí, né? Tem uma pessoa ali que precisa ser ouvida, que precisa... O teu momento com ela, muitas vezes, vai ser o desabafo dela. Às vezes a gente dá uma de psicólogo, né? Não de total. Uma total. E porque é o único momento que ela tem, né? Porque ela não tem espaço para falar. E quando você tem ali que seja 30 minutos cara a cara com ela, é o momento que ela tem para falar dos problemas, desabafar. Uma vez eu estava fazendo análise ergonômica de um mecânico. Então, assim, mecânico, né? Todo mundo sabe, trabalho braçal forte, trabalho bruto, né? E o cara chorou na minha frente. Aí você olha para isso e fala, olha a profundidade... Ser humano, né? Ser humano. Que eu estou fazendo e que por trás de toda essa graxa, dessa roupa grossa, desse sapato de segurança, desse trabalho braçal, desses braços fortes, tem um ser humano que tem problemas aqui dentro da corporação, fora da corporação, e não tem espaço para falar sobre isso. Muitas vezes... Denquinho, olha isso que você está falando. Não é nem espaço de... Aí entra outra coisa que eu acho incrível. Tem o Cláudio Brunoro, que eu amo. Ele fala sobre organização sustentável. Ele é ergonomista também, e uma referência gigante para mim. Ele fala o seguinte, a gente não está falando de botar uma psicóloga, de botar uma sala de descompressão. O cara a atividade daquela empresa é pesada, vamos montar uma sala de descompressão, vamos botar uma aula de meditação. Não estou falando que isso é errado, é legal. Eu adoraria estar num lugar onde eu pudesse parar e fazer uma aula de yoga, eu ia achar lindo. Mas desde que não seja uma medida compensatória. Eu não quero olhar para dentro, né? Autoanálise, né? Como chama que eu falei, gente? Autoconhecimento. A organização não quer olhar para dentro, não quer conhecer onde estão os seus problemas, não querem saber qual que é o estilo de liderança, qual que é a essência daquela empresa, como que ela respira, quem são as pessoas que fazem parte, mas as pessoas estão desengajadas. Não tem essa frase? Nossa, eu tô sentindo as pessoas tão desengajadas. Alguém já parou para pensar o porquê que essa organização está desengajando as pessoas? Não basta ir lá e colocar, não, bota uma ginástica laboral, pausa aí de hora em hora. Isso é uma medida mitigatória, compensatória, né? É legal uma ginástica, uma sala de descompressão. Eu tenho um cliente que tem uma sala de descompressão que eu amo, tem até videogame, mas ele não está adulando, né? Escondendo os seus problemas. Ele entende que aquilo ali faz parte de um processo maior. É um extra. Esse é um extra. Então ele faz a parte dele, a organização faz a parte dela e também dá os agradinhos. Mas não dá o agradinho pro cara falar assim, o cara tá triste, manda ele lá na assistência social bater um papo. Mas não vai resolver o real problema. Que às vezes o problema é que ele queria ser elogiado pelo líder. Ele queria só um parabéns.
Tem coisa melhor? Né? Agora que a gente está vendo as pessoas elogiarem, não é gostoso? Você fala, pô, tá no caminho certo, é isso aí. Uhum. Os empregados são a mesma coisa, nós também somos funcionários, mas é a mesma coisa. É isso. Perfeito. Espero que vocês tenham concordado, quem tá daí feito assim, e vão pensar. Dúvidas. Gente, já passamos de 1 hora. Lili, tem alguns, não tem dúvida especificamente, mas tem vários elogios para você que eu vou compartilhar. E tem também o pessoal do frigorífico falando, né, aqui, cadê o Arnaldo? Também estou em um frigorífico e sou vegetariano. Logo, logo. Sensacional! Aí, Arnaldo, gente, olha, vai para outra área mais tranquila, que você não vê sangue. ai, a Valéria aqui é uma ergonomia. O que mais que a gente tem aqui? Adi, obrigada, parabéns. Lili é show de bola, é show mesmo. Ótimo, Lê. Trabalho em frigorífico há 12 anos, infelizmente a gente acostuma. Melhor assim, pelo menos, já que, né, é o ramo. Às vezes tem muitas cidades também que o que mais gira de negócio é frigorífico, né? Às vezes é. E tem trabalhador lá também, né, gente? A gente também tem que pensar com o coração, né? Eles também precisam da gente. Não, sem dúvidas. Citor, muito bom ouvir você. Ai, Claudinha, gente, como eu amo essa mulher, meu Deus. Ela trabalha com ética organizacional. Você conhece ela, Denguinho? Qual Cláudia? Porque A Cláudia Paraíso? Cláudia Paraíso. sim. Ela é uma para o mundo seguir, que ela é fabulosa. Quero Tem chamar livro ela aqui escrito, também. ela é sensacional. O Mauro colocou, perfeita colocação, somos o elo dessas extremidades, de quando a gente estava falando sobre os gestores e o chão de fábrica, Sensacional. né? E aí o legal, quando é esse elo bem feito, bem amarrado, é que quando você chega... eu nunca usei ferramenta, Denguinho. Não conheço, nunca. 15 anos. As pessoas falam, gente, mas quando você vai apresentar um documento, eles não pedem gráfico. Quem disse que eu não posso ter gráfico? Quem disse que eu não tenho indicador? Lógico que eu tenho. Dos dados qualitativos, eu gero dados, né? Dados fidedignos, dados reais da atividade. E a apresentação para a liderança, ela é tão impactante, porque ela diz sobre o que realmente acontece na área, que não tem questionamento, não tem aquela coisa de... Porque aquela fase do cara falar, isso não acontece aqui, já foi, já passou, né? Ele já entendeu, já foi comigo, já fomos juntos, já acompanhamos. Mas o cara nem questiona, ele fala, realmente, né? Precisa de verba para isso, porque já está convencido. Eu não vou levar só corzinha vermelha, amarela e verde, respeito. Só que eu não dá para mim. Acho que para mim não entra aqui na minha cuca. Mas é bem o que você falou, não tem certo ou errado, né? Eu Não acho tem. que sim, você tem que conhecer de tudo um pouco para você conseguir dosar o que é que você gosta mais. Porque para o cliente e para você vai funcionar o que você gosta e sabe. Isso. É aquilo que você tem convicção para poder convencer o seu cliente que é aquele problema que você encontrou através de uma ferramenta ou através de uma observação mais detalhada. Então, se você tiver convicção daquilo que você está levando para frente, a aprovação é certa. Uhum. O cara vai concordar com você. Agora, se você titubear, olha, eu apliquei essa ferramenta, mas nem eu estou confiando nela. Então, faz de novo. Às vezes você não aplicou a ferramenta certa. É, verdade. Aqui no Sul é um pouco mais complicado, né? Aí é muita ferramenta, né? É muito. E eu já tive algumas vezes as aí. empresas conhecem, os auditores conhecem, os juízes conhecem. Então a gente tem que se agarrar um pouquinho, sem dúvidas, em ISOs e tudo mais. Só que eu não consigo sair disso. Eu escuto o trabalhador. A minha análise também tem uma parte descritiva que eu coloco, que é importante. Faço as minhas análises qualitativas, dou espaço para o trabalhador. E junto disso eu vou aplicar o que é necessário. Isso aí. Mas... E pode chegar um momento que você falar, não, para essa atividade eu fiz tão bem feito a parte qualitativa que eu não estou sentindo falta de uma ferramenta para comprovar isso. E aí você não usa. Você fala, não, para essa não precisa. Aí tem outros que falam, nossa, eu estou em dúvida. Uhum. Esses dias mesmo, eu acho que esse meu cliente está até aqui, um técnico de segurança,
o pessoal da engenharia de manufatura fizemos a definição de uma estante para colocar uns produtos. Só que eram produtos mais pesados. E a gente queria dimensionar a altura com peso. E aí eu me deparei com a abençoada ferramenta. Né? A gente não aplicou, não chegamos nesse ponto, mas eu vou ter que aplicar. Qual que é o peso recomendado para primeiro nível de estante, segunda, terceira? Eu esbarrei nisso. Uhum. Mas não é só isso, é depois de muitas confabulações a gente chegou nisso. Bem isso. Lili, obrigada de coração. Obrigada, foi uma live Belinha. muito rica, só pelos comentários do pessoal, né? Gratidão mesmo. Sempre é uma música para os ouvidos ouvir você. E as portas estão sempre abertas aqui para quando você quiser, né? Ótimo. Eu vou aí em breve te fazer uma visita, com certeza. Obrigada pela confiança de sempre no que eu falo, no que eu faço. É recíproco. Eu tô sempre nas suas lives dando um oizinho. Às vezes eu tô na academia correndo, vejo que você tá ao vivo, entro para poder ver o que você tá falando. E a gente tá juntas nessa caminhada, uma ajudando a outra sempre. Obrigada. Gente, obrigada por todos que estiveram aqui com paciência para me escutar. Espero que tenha tocado aí no coraçãozinho de muitos. E vamos juntos aqui pelas redes sociais. Obrigada, de coração. Beijo. Um beijo bem grandão. Tchau. Tchau, tchau. Ouvi a Lili. Meu Deus, eu tava muito ansiosa por essa live. Obrigada a todos que ficaram até agora. Tchau, tchau.